Rafael, mas me conta um pouquinho da sua trajetória, desde o ensino médio até hoje aqui a vida universitária. Como que você escolheu esse curso? Como que foi toda essa trajetória? Os teus desafios durante... Certo, beleza. Então, bom, hoje eu curso Engenharia de Gestão na UFBC, né? Como eu comentei, só para dar um contexto como eu cheguei até aqui. E, assim, Engenharia de Gestão, caso o pessoal não conheça, né? Que o nome do curso não é tão falado, é basicamente Engenharia de Produção, só que com um nome um pouco diferente. E, assim, como que eu escolhi esse curso, como que eu vim parar aqui? Então, desde a escola, eu sempre fui uma pessoa considerada de exatas, então sempre mandei muito bem em matemática, física. E, assim, com a minha cabeça da época, eu fiz uma correlação muito simples. Pô, se eu mando bem em exatas, logo vou para engenharia, e era isso que eu tinha em mente. Então, nada mudava minha cabeça nesse sentido. E acabou que ali no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em eletrônica, e eu pensei, pô, já que eu mando bem exatas, quero engenharia, faz todo sentido fazer esse curso. E acho que esse técnico em eletrônica, eu gosto de falar que o maior aprendizado que eu tive com isso foi que eu não quero seguir com isso com o resto da minha carreira, no resto da minha vida. Então, assim, por mais que o curso seja bom e tudo mais, assim, eu não me enxerguei fazendo isso no longo prazo. E acabou que pensando, tá bom, quero engenharia ainda sou bom em exatas, mas não quero nada com eletrônica, nada muito técnico. Eu fui olhando para os cursos de engenharia possíveis, eu vi o que menos tinha coisa técnica era engenharia de produção, e foi assim que eu escolhi o curso. E, assim, para ser bem sincero, hoje eu faria uma escolha totalmente diferente, tá? Não vou dizer que eu errei ou que eu me arrependa, mas foi algo... A forma que eu tomei, esse critério de decisão foi bem equivocado. Hoje, se eu fosse tomar uma decisão, provavelmente eu olharia um passo além. Então, uma coisa que poucos estudantes do ensino médio fazem, é olhar o depois. Tipo, tá bom, porque pensa muito no curso que vai fazer, no curso de engenharia, o curso ali da graduação, e pensa que aquele ali é o fim. Beleza, escolhi o curso e acabou. Sendo que não. A faculdade é muito o meio para você chegar em um ponto final ali, digamos assim. E a engenharia como um todo, ela abre muitas portas. Então, eu posso até entrar em mais detalhes aqui, mas por mais que eu tenha entrado em engenharia de produção, engenharia de gestão ali, eu não vou seguir 100% nessa área. E, bom, só voltando ali para o ensino médio, então, decidi que eu queria fazer engenharia de produção e, assim, sempre tive o privilégio de estudar em escola particular. Eu sempre fui muito bitolado, assim, em querer estudar nas melhores. Então, pô, eu vou passar na USP e Unicamp e é isso. Eu sempre tinha isso em mente. Acabou que no ano de vestibular ali, muita pressão, eu confesso que é um ano muito complicado. Para quem é estudante sabe muito bem como é que é. Acabou que eu fiz os vestibulares e não passei nem para minhas primeiras opções, USP e Unicamp, mas acabei fazendo o Enem. E aí, no ano seguinte, eu já estava fazendo cursinho, saiu a nota, eu fui olhar e falei, pô, deixa eu ver se tem algumas outras faculdades aqui, abri um pouco o leque de opções. Eu vi que tinha uma federal ali perto de São Paulo, no caso a UFABC, a Federal da ABC, e tinha um curso lá que é bem próximo de engenharia de produção, que é engenharia de gestão. E eu falei, vou dar uma chance. Acho que, assim, foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. E uma coisa, só deixando um comentário aqui para estudantes, não fiquem muito bitolados se vocês não passarem na primeira, segunda opção, porque para mim a UFABC nem era uma opção e foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe? Na USP, na Unicamp, qual que você prestou? Eu prestei para engenharia também, para engenharia de produção nas duas. Tá, de produção. Isso foi na Poli e na USP, se eu não me engano, na Unicamp é um curso um pouco diferente ali, mas também as duas a Unicamp mas nessa área. Exato, tudo nessa área. E, assim, acabou que entrei na faculdade ali no ano de 2020, e aí acho que todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 e 2021, né, que foi ano de pandemia, e eu tive a sorte de participar de algumas iniciativas dentro da faculdade, e isso é uma coisa muito boa, porque eu achava que no mercado de trabalho, depois, assim, ia ser a coisa mais relevante era o curso ou a faculdade que você estava. Então, putz, o pessoal do mercado, de empresas, iam olhar quem é da USP, quem é a Unicamp, e assim, putz, esse vai ser o critério de seleção, sendo que não é verdade isso. Então, estando ali na faculdade, eu vi que quem participava de mais coisas, quem realmente tinha a iniciativa para participar de muitas atividades, grupos estudantis, de modo geral, saia muito na frente. Então, acabou que logo naquele primeiro ano eu participei da empresa Júnior da minha faculdade, então a UFBC Júnior, que a empresa Júnior é basicamente uma empresa de verdade, tem faturamento, vende para empresas, tudo mais, presta serviços. Mas o único detalhe é que ela é feita inteiramente por estudantes, então todos os diretores, todos os cargos ali são estudantes. E um outro ponto também, um ponto não tão positivo, é que a gente não ganha, a gente não recebe dinheiro por isso. Acaba que a gente recebe em capacitações, eventos, mas enfim. E aí eu fiquei 2 anos ali na empresa Júnior e eu gosto de falar que esse primeiro contato que eu tive me abriu muitas portas que eu nem sabia que existiam. Então eu entrei ali na área de marketing e, assim, eu com uma cabeça totalmente crua, alguém tinha acabado de vir no ensino médio. Você foi fazer engenharia e entrou na área de marketing. Exatamente. Só fazer o recorte. Eu estava em engenharia ali e aí eu
enfim, entrei na empresa júnior, aí, nossa, eu vi várias áreas, muitas áreas de mercado que poderia ter, e aí eu vi que a área de marketing, na minha cabeça, era só redes sociais, videozinho, post, atualmente tá um pouco mais em alta, isso até questão de influenciadores, mas enfim. E aí eu vi, pô, deixa eu ver o que é essa tal marketing aí, nossa, é um mundo gigantesco, tem diversas frentes, diversas áreas, muitas carreiras que você consegue seguir trabalhando em marketing, e eu fiquei muito animado, eu fiquei muito realmente entusiasmado com tanta opção e possibilidade que tinha. E que, assim, eu nem cogitava trabalhar nessas áreas porque eu não sabia que existiam. E eu fiquei muito com essa dúvida. Então, enfim, depois de 2 anos ali na empresa júnior, já tinha meio que acabado o meu ciclo ali. Chegou a hora de procurar estágio, eu comecei a olhar algumas opções que tinha no mercado e eu pensava com aquela cabeça ali desde que eu tinha entrado. Então, pô, se marketing era uma opção tão boa, mas eu nem cogitava entrar, nem cogitava trabalhar com ela porque eu não sabia que existiam, será que existem outras áreas de mercado que devam ser tão interessantes quanto, mas pelo simples fato de eu não conhecer essas áreas, eu não tenho interesse? Porque realmente eu nunca tive esse contato. E aí eu fui pensar, pô, vou tentar ir para outras áreas. Então eu fiquei 1 ano estagiando, fazendo estágio, né, trabalhando em empresas de consultoria, então prestando serviço para outras empresas, uma empresa de consultoria em gestão. E aí nesse meio tempo aí, conversando com muitos amigos meus, pessoas da faculdade, pessoas próximas a mim, eu vi que essa dúvida de trabalhar no mercado de trabalho não era só comigo, tinha muita gente também passava por isso. E aí eu pensei, pô, será que eu não consigo ajudar esse pessoal de alguma forma? Então eu comecei a estudar, comecei a ver quais áreas existiam e comecei a ajudar pontualmente muitas pessoas próximas, e aí comecei a expandir para outras pessoas de outras faculdades também. Cheguei a rodar várias pesquisas para ver se o pessoal tinha interesse, né, em tudo isso. E aí vi que tinha um mercado ali, digamos assim. Eu resolvi sair da empresa de consultoria para tentar 100% atuar nesse projeto. No caso, o nome do projeto se chama Layup Carreiras, é Layup. Se quiser procurar no Instagram, aí você consegue achar. Comecei a ajudar o pessoal e, assim, por mais que eu não fosse tão experiente de mercado, o pouco que eu sabia já era muito para pessoal que estava mais no começo ali. E aí eu comecei a ajudar, mostrava quais áreas existiam, porque, assim, de modo muito resumido, o que eu passo nessa conversa com esse pessoal? Eu tento mostrar o mercado de uma maneira um pouco mais simples e tentar mostrar quais opções existem.